Caros alunos, hoje nós vamos falar um pouquinho da organização celular dos seres vivos e também daqueles organismos que são considerados acelulares. Organismos acelulares são organismos formados por partículas de ácidos nucleicos ou partículas proteicas. Eles não possuem um compartimento interno, nem membrana e nem fluidos celulares. Normalmente, são parasitas obrigatórios, ou seja, são aqueles que só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira. Entre os organismos acelulares, nós temos as células incompletas, os plasmídios, os prions e os elementos transponíveis ou transposons. Como exemplo de células incompletas, nós temos principalmente as bactérias dos grupos das rickétsias e das clamídias, que são bactérias muito pequenas, sendo denominadas incompletas porque não apresentam capacidade de autoduplicação independente da colaboração de outras células. Isto é, elas só proliferam no interior de outras células incompletas, sendo, portanto, consideradas parasitas intracelulares obrigatórios. Diferentemente dos vírus, elas apresentam conjuntamente DNA e RNA. Parte da maquinaria de síntese celular necessária para reproduzir-se, elas possuem. Possuem também uma membrana semipermeável, através do qual realizam trocas com o meio envolvente. Os plasmídios são moléculas circulares de dupla fita de DNA, capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Eles ocorrem geralmente em bactérias, por vezes também em organismos eucarióticos unicelulares e também em células eucarióticas superiores. Os plasmídios têm uma importante participação nas aplicações em engenharia genética. Na engenharia genética, os plasmídios são utilizados como vetores de clonagem, transportando genes ou fragmentos de um DNA a ser clonado para dentro de uma célula hospedeira. Os plasmídios podem ser modificados para carregar novos genes. O plasmídio bacteriano possui a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. Essa técnica consiste na formação do DNA recombinante. A partir do DNA recombinante, os plasmídios são usados para multiplicar ou expressar genes de interesse. Outro uso importante é a produção de grandes quantidades de proteínas. Neste caso, cultiva-se a bactéria que contém plasmídios, onde são inseridos os genes que codificam a proteína que se pretende produzir. Os plasmídios também são vetores de clonagem, por isso eles são modificados para incorporar genes com as características desejadas. Prions são moléculas proteicas que possuem propriedades infectantes. O nome prion vem do inglês Proteinaceous Infectious Particles, que quer dizer partículas proteicas infecciosas. Tais partículas se distinguem de vírus e bactérias comuns por serem desprovidos de carga genética. Já os transposons, conhecidos também por elementos transponíveis, são segmentos de DNA saltadores ou saltitantes que se deslocam de um sítio a outro dentro do genoma. Segundo a geneticista Barbara McClinton, que descobriu esses segmentos de DNA na década de 1940 ao estudar os padrões das cores de milho. Os vírus. Vírus são parasitas obrigatórios. Eles não possuem maquinaria proteica, nem ribossomos e nem são capazes de produzir ATP. Eles possuem informações genéticas para a formação de novos vírus. Dentro da célula hospedeira,
Um vírus comanda todos os processos de síntese da célula para a fabricação de proteínas virais. Possui uma molécula de DNA ou RNA, nunca as duas ao mesmo tempo. Fora das células, permanece cristalizado, não tem metabolismo e não se multiplica. Essa imagem mostra uma célula humana com várias partículas virais em seu interior. Podemos ver aqui o limite entre uma célula eucariótica e outra, representado pela membrana plasmática, e aqui diversas partículas virais infectando o citoplasma celular. Esta é uma representação da estrutura viral básica. Segundo essa representação, um vírus ele contém sempre um material genético, que pode ser de DNA ou RNA. Hoje já se sabe que existem alguns raros vírus que possuem tanto DNA quanto RNA no mesmo componente, mas os vírus mais comuns são aqueles que são exclusivos, ou de DNA ou de RNA. O material genético de um vírus é envolvido por uma cápsula que chamamos de capsídeo. O capsídeo viral protege o genoma e possui propriedades antigênicas. O capsídeo viral é formado por subunidades proteicas menores chamadas de capsômeros. E alguns vírus possuem ainda um envelope lipídico. Os vírus de DNA. No vírus de DNA, o material genético é uma dupla fita de DNA que normalmente se insere no genoma da célula hospedeira. E com isso ele pode permanecer latente, inserido no genoma, por muito tempo sem que seja detectado. Este é um exemplo de um vírus de DNA. Trata-se da estrutura esquemática de um adenovírus, vírus que causa doenças respiratórias. Podemos ver aqui diversas subunidades, chamadas capsômeros, que em conjunto formam o capsídeo viral. Essa imagem traz diversas partículas do vírus da poliomielite, fotografados por micrografia eletrônica, parasitando uma célula humana. Neste caso, nós temos o famoso vírus da gripe, o vírus influenza, onde várias subunidades virais estão parasitando uma célula hospedeira, uma célula hospedeira humana. O influenza é, na verdade, um vírus de RNA, ou seja, o seu componente genético é uma fita simples de RNA. Quando um vírus de RNA infecta uma célula hospedeira, o seu genoma, por ser de RNA, não tem a capacidade de se inserir no genoma da célula hospedeira. Por causa disso, o vírus de RNA ele passa imediatamente a comandar a maquinaria proteica da célula hospedeira e, portanto, ele tem um período de incubação bastante curto. Este vírus é uma representação esquemática do vírus da AIDS, o HIV. O HIV, na verdade, trata-se de um retrovírus. O retrovírus é um vírus de RNA que tem a capacidade de transcrever a mensagem genética de RNA para DNA. Ele é capaz de fazer isso graças a essa enzima, a transcriptase reversa. Então, o vírus da AIDS ele possui uma molécula de transcriptase reversa que vai retrotranscrever o material genético de RNA para DNA. Fazendo isso, ele pode então se inserir no genoma hospedeiro e permanecer lá latente por vários anos. Essa é uma microscopia eletrônica de varredura mostrando a superfície do retrovírus que provoca a AIDS.
Passemos agora a descrever a característica estrutural das células procariontes ou procarióticas. A principal característica de uma célula procarionte é a ausência da carioteca individualizando o núcleo celular, a ausência de algumas organelas e o pequeno tamanho, que se acredita se deve ao fato de não possuírem compartimentos membranosos. As células procarióticas possuem DNA na forma de um anel não associado a proteínas, como acontece nas células eucarióticas, nas quais o DNA se dispõe em filamentos espiralados e é associado a estomas. Essas células são desprovidas de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e, sobretudo, a cariomembrana, o que faz com que o DNA fique no citoplasma em um local chamado nucleoide. A este grupo pertencem as bactérias e as cianobactérias. Esta imagem mostra uma bactéria contendo uma grossa camada de parede celular. Abaixo da parede celular é possível visualizar a membrana plasmática na forma desse tubinho bem fino, onde se está a letra M, e um citoplasma celular onde não se percebe a presença de núcleo individualizado, apenas uma região onde há a concentração do material genético, que é marcado pela letra N, o que significa nucleoide. Essas imagens pertencem aos representantes das cianobactérias, são outro grupo de células procariontes além das bactérias. Essa imagem mostra uma representação completa, geral, de uma célula procarionte. A célula procarionte teria, então, uma parede celular, que seria a camada mais externa envolvendo a célula. Está representado aqui em amarelo. Logo abaixo da parede celular estaria uma membrana plasmática, que no caso está representada pela cor vermelha. No interior da membrana plasmática se estenderia então todo o citoplasma. Imerso no citoplasma celular, nós teríamos ribossomos próprios e também uma molécula de DNA circular que forma o cromossomo da bactéria. Esse lugar aonde o cromossomo bacteriano se localiza seria chamado de nucleoide. Algumas bactérias têm flagelo, que é uma estrutura de locomoção da célula. E as bactérias possuem ainda uma invaginação da membrana celular, chamada mesossoma, onde estariam inseridas as enzimas que fazem a respiração celular. Esta é uma representação esquemática de uma bactéria contendo todos os seus componentes. É importante lembrar que nem todas as bactérias possuem todos os componentes representados aqui. De fora para dentro, a camada mais externa seria uma cápsula. Nem todas as bactérias são capsuladas, e a cápsula ela tem um importante papel na antigenicidade, ou seja, ela se comporta como antígeno. Imersas na cápsula, haveriam inúmeras fímbrias. Essas estruturas, as fímbrias, são estruturas envolvidas com a fixação da bactéria na célula hospedeira. Abaixo da cápsula, nós teríamos a parede celular, o componente talvez mais importante da estrutura celular procariótica. Abaixo da parede celular estaria a membrana plasmática, que recobriria o citoplasma celular. Imerso no citoplasma, nós teríamos diversos ribossomos que se aderem formando o que chamamos de poliribossomos. Inclusões, que seriam o material nutritivo, nutriente, usado pelas bactérias, o nucleoide, local onde estaria o material genético da bactéria, e o mesossoma, invaginação da membrana plasmática, onde se localizam as enzimas respiratórias. Como já havia dito, algumas bactérias possuem uma estrutura de locomoção,
chamada flagelo. A parede celular bacteriana. A parede celular constitui uma camada espessa e rígida ao redor da membrana plasmática. A parede celular é responsável pela proteção da célula bacteriana. Proteção essa contra a ruptura, contra a entrada de vírus e também mantém a pressão osmótica. Quando a situação do meio externo não está favorável às bactérias, a parede celular provoca o encistamento dessas células, formando esporos. Nesse formato de esporos, as bactérias podem permanecer por um longo tempo enquanto a situação no meio ambiente se torna favorável novamente para ela. Caso isso aconteça, ela rompe essa parede celular e volta a se tornar partícula infectante. A cápsula, como já havia dito, possui propriedades antigênicas, ou seja, propriedades imunológicas, e está muito relacionada com a adesão da bactéria na célula hospedeira. Flagelos são órgãos de locomoção. Bactérias capsuladas ou não possuem fímbrias. Fímbrias são filamentos rígidos e proteicos que promovem a aderência às células hospedeiras e, portanto, têm papel na patogenicidade. No entanto, existe um outro tipo de fímbria, a chamada fímbria sexual, que, na verdade, constituem canais de conjugação para a troca de material genético entre uma bactéria e outra. Nessa imagem, podemos ver uma bactéria em microscopia eletrônica de varredura, onde é possível ver diversas estruturas de adesão, as fímbrias comuns. Também nessa imagem, podemos ver duas bactérias, mas agora através das fímbrias sexuais, estabelecendo uma ponte de conjugação. Através das suas fímbrias sexuais, as duas células se contactam, se conectam e formam uma ponte por onde um pedaço do material genético duplicado de uma bactéria é passado para outra. Sendo assim, nós temos uma bactéria que é doadora e uma bactéria receptora do material genético, formando a conjugação desses indivíduos. O nucleoide seria essa massa arredondada que é possível visualizar nessas células fotografadas por microscopia eletrônica. Essa região mais clara, então, representada em branco na imagem do lado, seria o lugar onde está o DNA dessas células, portanto, chamado nucleoide. A reprodução de uma bactéria consiste numa divisão a cada 20 minutos, o que faz com que o crescimento da colônia bacteriana seja extremamente rápido. Nessa imagem, podemos ver uma bactéria que está se dividindo. As bactérias dividem-se por fissão binária, ou seja, não há condensação cromossômica, não há mitose, apenas a separação em duas da molécula de DNA e, posteriormente, a divisão da parede celular, formando duas novas células. Bactérias e demais células procarióticas têm também a capacidade de fazer sua própria síntese proteica. Vários ribossomos se encontram distribuídos pelo citoplasma celular, formando os chamados polirribossomos. São ribossomos aderidos uns aos outros. E nessa imagem de microscopia eletrônica podemos ver essa invaginação irregular da membrana, que seria chamado de mesossoma, onde estariam as enzimas respiratórias bacterianas. Percebam que o mesossomo não é uma organela, não é ele propriamente que faz a respiração, mas as enzimas aí localizadas.
As células mais comuns na natureza e entre os animais são as células eucarióticas ou eucariontes. Passaremos agora à descrição dessas células. A célula humana é um tipo de célula eucariótica. Como mostra esse esquema, nós teríamos o corpo humano total, formado por diversos sistemas. Cada um desses sistemas, porém, seriam formados por órgãos, unidades menores. Cada órgão é formado por um tipo de tecido ou diferentes tipos de tecidos. E os tecidos são grupos de células. A célula formadora do corpo humano, ela é dividida em 3 regiões clássicas: a membrana plasmática, que é o limite entre a célula e o meio externo, o citoplasma celular, que se estende desde a membrana até o núcleo, e finalmente o núcleo, lugar onde estaria o material genético dessas células. Essa é uma representação esquemática tridimensional da célula eucariótica e de suas principais estruturas. O limite mais externo da célula eucariótica, representado por essa cor acinzentada, seria a membrana plasmática, uma estrutura formada basicamente de dupla camada lipídica e de proteínas imersas nessa bicamada. A membrana plasmática, ela está arranjada de acordo com um modelo que ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido, que diz que uma dupla camada lipídica estaria sendo atravessada por diversas moléculas proteicas, o que permitiria o trânsito de substâncias de um lado para o outro da célula. A partir da membrana plasmática até o espaço que se estende próximo ao núcleo, se encontra um compartimento que, quando visto na microscopia óptica, lembra um espaço vazio, mas que, visto na microscopia eletrônica, permite que visualizemos uma riqueza muito grande de subestruturas. Seriam, entre elas, as organelas. O citoplasma celular pode ser dividido em 3 diferentes tipos de componentes. O primeiro deles seria o citosol. O citosol seria uma substância gelatinosa, rica em água e íons, que faria o preenchimento dos espaços aparentemente vazios entre uma organela e outra. O citoplasma celular está ainda repleto de proteínas filamentosas que constituem o citoesqueleto. O citoesqueleto seria uma rede de proteínas que sustentam, dão forma e movimento à célula, e é formado por 3 tipos de filamento: os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos de actina. O terceiro componente seriam as organelas. Organela, por definição, é toda a estrutura membranosa que delimita um compartimento subcelular. Entre as organelas que constituem a célula eucariótica animal está o retículo endoplasmático, uma organela que se encontra subdividida em 2 porções. Uma das porções do retículo endoplasmático encontra-se associado aos ribossomos e, por causa disso, é conhecido como retículo endoplasmático rugoso, por causa dessa característica granulosa da aderência dos ribossomos à membrana externa. A principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas. A outra porção do retículo endoplasmático encontra-se desprovido de ribossomos, tem uma aparência tubular e por isso é chamado de retículo endoplasmático liso, e a sua principal função é a síntese de lipídios. O complexo de Golgi é uma sequência de aproximadamente 5 bolsas empilhadas, cuja função é empacotar
e exportar substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático. Trata-se do exportador celular. Os lisossomos são organelas cuja função é a digestão de partículas no ambiente intracelular. E os peroxissomos, cuja função está voltada para a desintoxicação celular. No interior do peroxissomo se encontram enzimas que livram a célula eucariótica do peróxido de hidrogênio, uma substância tóxica que se acumula no interior da célula. E, finalmente, a mitocôndria é a verdadeira fábrica de combustível que movimenta a célula. É porque ela é responsável pela produção da energia celular, o ATP, através do processo de respiração celular. Imerso no citoplasma celular encontra-se uma subunidade mais pesada, que chamamos de núcleo celular. O núcleo celular é o componente que faz o armazenamento da informação genética, os cromossomos. No interior do núcleo celular, encontramos partículas como essas que vocês veem na imagem. Trata-se de um cromossomo duplicado, e esse cromossomo duplicado é formado por DNA, dupla fita, mais algumas proteínas de alto peso molecular, chamadas estonas. No interior das células humanas, nós podemos encontrar 46 cromossomos. Na verdade, seriam 23 pares de cromossomos, sendo que temos 2 cromossomos de cada um. 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2 e assim sucessivamente. Quando alinhados, esses cromossomos formam um mapa como esse, que é chamado de cariótipo, ou seja, o mapa dos cromossomos humanos. Por hoje é só. Nas próximas aulas, veremos detalhadamente cada um desses componentes da célula eucariótica animal.